O assunto principal do livro de 2 Samuel, o reinado de Davi. O segundo livro de Samuel tem 24 capítulos e 695 versículos e é conhecido como o livro do reino. Este livro revela-nos como Deus estabeleceu a monarquia na nação israelita. Sabemos que originalmente os livros de 1º e 2º Samuel eram um só volume e que foi dividido em 2 pela Septuaginta. Assim que a primeira parte do livro foi escrito por Samuel e o restante pelo profeta Natã e o sacerdote Gade. Depois da morte de Saul, Davi fez lamentações por ele e pelo seu filho Jonatã. Também proibiu que dessem a notícia aos filisteus, para que eles não saltassem de contentamento. Então, Davi orou ao Senhor e, juntamente com toda a sua família e todos os homens que estavam com ele, subiram para Judá e se estabeleceram em Hebrom, onde Davi foi ungido rei pelos anciões. Em Hebrom, ele permaneceu por 7 anos e 6 meses, até a morte de Isbosete, o filho de Saul. De Hebrom, Davi se mudou para Jerusalém, quando estava com 30 anos de idade, onde também foi nomeado rei em todo o território israelita por determinação de todas as tribos de Israel. Mas, ao chegar lá, teve um grande enfrentamento com os jebuseus, um antigo povo cananeu que habitavam ali. Davi venceu os jebuseus e tomou as fortalezas de Sião, onde viveu por 33 anos. Como também trasladou para Jerusalém a Arca da Aliança, que estava em Quiriate-Jearim por 20 anos na casa de Aminadab. Então, Davi construiu uma tenda específica e introduziu a Arca do Senhor na sua cidade. Ele saltava e dançava com muito júbilo e alegria ao som da trombeta, juntamente com todo o povo que levavam a arca. E quando Davi se estabeleceu em Jerusalém, o rei de Tiro, chamado Irão, enviou madeira de cedro, pedreiros, carpinteiros, artesãos fenícios, especialistas para construírem o palácio real. E em Cedron, o núcleo mais antigo da cidade de Jerusalém, onde estava a fonte de Gion, de água natural, com túneis, poços e torres. Nas suas proximidades havia antigas construções que tinham sido feitas por um povo pré-israelita que viviam em Canaã desde o tempo de Melquisedeque, quando o nome da cidade era Salém. Davi expandiu e fortificou a cidade de Jerusalém. Fez construções ao seu redor, desde Milo para dentro, transformando-a na capital religiosa e governamental do país. Isso está escrito em 2 de Reis, capítulo 5 e verso 9. O reino de Davi foi esplêndido e o seu nome grande. E no encontro com o profeta Natã,
Davi revelou o desejo do seu coração de construir uma casa de adoração ao Senhor. E lhe disse: a minha casa está construída de madeira de cedro, enquanto a arca da aliança está entre cortinas. E naquela mesma noite, Deus falou com o profeta Natã, dizendo: para o rei Davi construir um templo em Jerusalém para adoração ao seu nome. E disse o Senhor: desde o dia que os filhos de Israel saíram do Egito, o culto de adoração está sendo feito em tendas ou no tabernáculo. Mas a decisão de Davi de construir um templo foi agradável aos olhos do Senhor, que lhe fez a gloriosa promessa de que o seu reino seria estabelecido para sempre. E Davi lhe disse: quem sou eu, Senhor? Quem é a minha casa diante de ti? Então Davi glorificou ao Senhor pela sua grandiosidade e pelo cuidado para com o seu povo. E fez uma oração dizendo: edificar-te-ei uma casa, porque verdadeiramente tu és o nosso Deus, e a tua bênção para conosco será permanente. Mas a promessa do Senhor, feita a Davi de um trono eterno, visava o propósito de abençoar todas as nações futuras na pessoa do seu único filho, Jesus Cristo. Davi teve muitas vitórias militares e se destacou como um grande líder. Deu expansão ao território israelita e organizou a administração do reino, promovendo a unidade e trabalhando com integridade. Também usou de compaixão para com Mefibosete, filho de Jonatã e neto de Saul, quem era aleijado e estava esquecido em Lodebar. Davi o trouxe para Jerusalém para comer na sua mesa e lhe restituiu todas as terras do seu pai. Mas houve uma morte de um rei vizinho a Jerusalém, chamado Amon, e Davi usou um ato de bondade, mas foi interpretado como uma ameaça. Nisto se desencadeou uma guerra com consequências irreversíveis. Os filhos de Amon entenderam que os homens de Israel, enviados por Davi para se solidarizar com a morte do seu pai, eram espias. E se uniram aos sírios que vieram até Jerusalém para pelejar com os israelitas. Quando Davi foi informado destas coisas, juntou o seu exército, cruzou o rio Jordão e feriu homens de 700 carros de guerras e 40.000 homens a cavalo, incluindo o general do exército de Amon. E outros reis vizinhos, temendo serem mortos pelos israelitas, fizeram paz com Davi. Mas, um ano depois, os filhos de Amon saíram para guerrear novamente com Israel. E Davi enviou a Joabe com os seus homens para a batalha, mas ele ficou em Jerusalém. Foi quando Davi, desde o seu palácio, viu a Betseba, a mulher de Urias. Mandou chamá-la, coabitou e ela concebeu. Então, ele mandou trazer Urias para vir descansar na sua casa. Mas Urias dormiu com os seus servos nas portas do palácio e não se juntou à sua esposa.
porque estava preocupado com a Arca da Aliança, que estava numa tenda no acampamento, juntamente com o exército. Davi, insistindo e dando-lhe mais tempo de descanso, Urias permaneceu mesmo assim no palácio. Então Davi deu uma ordem, através de uma carta para Joabe, que o colocasse em frente da peleja. E ali Urias morreu. Isto pareceu mal aos olhos do Senhor. E Deus enviou o profeta Natã para dizer a Davi que o seu pecado oculto seria conhecido em todo Israel e que a criança que estava no ventre de Betseba não iria viver. Davi chorou muito e se arrependeu amargamente do seu pecado. Passou uma noite prostrado no chão e ficou em jejum por 7 dias. Lhe faltou força e os anciões de Israel foram até a sua casa para levantá-lo da terra. Mesmo assim, a criança não viveu. Um tempo depois, Betseba concebeu novamente e teve um filho muito amado por Davi, chamado Salomão. Mas as consequências do pecado de Davi lhe trouxe muita aflição de espírito. E em seguida, seu filho Aminon, primogênito, cometeu incesto com Tamar. Sendo Aminon príncipe e herdeiro do trono de Israel, foi morto a mandado do seu próprio irmão, Absalão, para vingar a sua irmã. Absalão, sendo o terceiro filho de Davi, teve a vida marcada pelo assassinato do seu meio-irmão por vingança e uma conspiração e rebelião contra o seu pai. Davi tentou se reconciliar com ele e perdoá-lo. Mesmo assim, depois de ganhar a confiança de Davi, Absalão dividiu o reino, foi até Hebrom, dizendo que ia cumprir um voto ao Senhor, e os sacerdotes que se aliaram a ele tentaram fugir com a arca, mas Davi não permitiu. Este comportamento de Absalão levou a Davi a viver momentos muito difíceis, de grande tristeza. Isto o levou a ter maior intimidade com Deus. E Davi precisou fugir de Jerusalém e se refugiar na casa de Barzilai, um velho amigo em Gileade, do outro lado do Jordão. Nestes momentos de grande descontentamento, Davi, com profunda tristeza, se prostrou no altar do Senhor, buscando a sua presença. E foi quando ele compôs o Salmo 3, com o título Confiar em Deus na Adversidade. Enquanto isto, Joabe e os seus guerreiros lutaram contra o exército de Absalão. E Davi pediu a Joabe que poupasse o seu filho. Mas quando o exército de Davi venceu o exército de Absalão, ele fugiu e os seus cabelos longos ficaram enroscados nas ramas de uma árvore. Aí Joabe contrariou a ordem de Davi e com dardos transpassou o coração de Absalão. Davi lamentou profundamente a morte do seu filho e desejou ter morrido em seu lugar. Isso está em 2 de Samuel, capítulo 18 e verso 33. Com muita tristeza, Davi decidiu voltar a Jerusalém e convidou ao seu fiel amigo Barzilai, que tinha 80 anos de idade,
para vir com ele. Mas, humildemente, Barzilai decidiu ficar os seus últimos dias na sua terra e pediu para que o rei Davi levasse o seu filho Quimã, quem iria lhe ajudar. Após a morte de Absalão, houve instabilidade no reino devido à repressão. E um filho de Belial, chamado Sabe, da tribo de Benjamim, levantou uma rebelião contra Davi e se declarou rei. Mas Joabe, general do exército de Israel, juntamente com os homens da tribo de Judá, cercou a cidade de Abel-Met-Maaca, onde estava Sabe e os seus homens, e foi surpreendido pelos moradores daquele lugar, que em comum acordo decidiram se livrarem de Sabe. Então o mataram, cortaram a sua cabeça e a entregaram a Joabe. Nisto terminou o motim. Mas em seguida, Israel enfrentou 3 anos de fome pelo castigo da matança de Saul aos Gibenitas. E Davi teve que entregar 7 descendentes de Saul para uma punição. Porém, poupou a Mefibosete por amor a Jonatã. Depois disso, o filho do gigante filisteu, chamado Isbe-Bonebe, que usava uma lança nova de 300 siclos de cobre, intentou ferir e matar a Davi. Mas um guerreiro filho de Zeruia, da tribo de Judá, o socorreu, matando o gigante. E os guerreiros de Israel fizeram um juramento que Davi não iria mais para a peleja, para que não fosse apagada a lâmpada de Israel. Davi, agradecido ao Senhor, cantou um cântico novo e compôs o Salmo 18, dizendo: cordas do inferno me cingiram, encontraram-me laços de mortes, mas na minha angústia clamei ao Senhor, e do seu templo ele ouviu a minha voz. Davi tinha um grupo de elite de 37 homens guerreiros. E deste grupo se destacava 3 grandes valentes: Bassebete, Eliasar e Samar. Mas o seu general de alta confiança era Joabe. Davi voltou a pecar contra o Senhor, por se vangloriar da sua força e do tamanho do seu exército, mandando contar o povo. E por cobrança do mundo espiritual, foi permitido pelo Senhor uma praga que matou 70.000 homens. Então, Davi se arrependeu, pediu perdão ao Senhor, que por sua misericórdia se fez urgentemente presente. E Deus disse ao anjo da destruição: basta, retira a tua mão e não toques mais no meu povo. Em seguida, o profeta Gade recebeu uma revelação divina através do dom de visão e da palavra profética, mandando o rei Davi comprar em Araúna uma eira e edificar um altar para oferecer holocausto e ofertas pacíficas ao Senhor dos Exércitos. Deus nos abençoe e até o próximo vídeo. O assunto principal do livro de 2 Samuel, o reinado de Davi.
O segundo livro de Samuel tem 24 capítulos e 695 versículos e é conhecido como o Livro do Reino. Este livro revela-nos como Deus estabeleceu a monarquia na nação israelita. Sabemos que originalmente os livros de 1º e 2º Samuel eram um só volume e que foi dividido em 2 pela Septuaginta. Assim que a primeira parte do livro foi escrito por Samuel e o restante pelo profeta Natã e o sacerdote Gade. Depois da morte de Saul, Davi fez lamentações por ele e pelo seu filho Jonatã. Também proibiu que dessem a notícia aos filisteus, para que eles não saltassem de contentamento. Então, Davi orou ao Senhor e, juntamente com toda a sua família e todos os homens que estavam com ele, subiram para Judá e se estabeleceram em Hebrom, onde Davi foi ungido rei pelos anciões. Em Hebrom, ele permaneceu por 7 anos e 6 meses, até a morte de Isbosete, o filho de Saul. De Hebrom, Davi se mudou para Jerusalém, quando estava com 30 anos de idade, onde também foi nomeado rei em todo o território israelita por determinação de todas as tribos de Israel. Mas, ao chegar lá, teve um grande enfrentamento com os jebuseus, um antigo povo cananeu que habitavam ali. Davi venceu os jebuseus e tomou as fortalezas de Sião, onde viveu por 33 anos. Como também trasladou para Jerusalém a Arca da Aliança, que estava em Quiriate Jearim por 20 anos na casa de Aminadab. Então, Davi construiu uma tenda específica e introduziu a Arca do Senhor na sua cidade. Ele saltava e dançava com muito júbilo e alegria ao som da trombeta, juntamente com todo o povo que levavam a arca. E quando Davi se estabeleceu em Jerusalém, o rei de Tiro, chamado Irão, enviou madeira de cedro, pedreiros, carpinteiros, artesãos fenícios, especialistas para construírem o palácio real. E em Cedron, o núcleo mais antigo da cidade de Jerusalém, onde estava a fonte de Gion, de água natural, com túneis, poços e torres. Nas suas proximidades havia antigas construções que tinham sido feitas por um povo pré-israelita que viviam em Canaã desde o tempo de Melquisedeque, quando o nome da cidade era Salém. Davi expandiu e fortificou a cidade de Jerusalém. Fez construções ao seu redor, desde Milo para dentro, transformando-a na capital religiosa e governamental do país. Isso está escrito em 2 de Reis, capítulo 5 e verso 9. O reino de Davi foi esplêndido e o seu nome grande. E no encontro com o profeta Natã, Davi revelou o desejo do seu coração de construir uma casa de adoração ao Senhor. E lhe disse: a minha casa está construída de madeira de cedro.
enquanto a arca da aliança está entre cortinas. E naquela mesma noite, Deus falou com o profeta Natã, dizendo: para o rei Davi construir um templo em Jerusalém para a adoração ao seu nome. E disse o Senhor: desde o dia que os filhos de Israel saíram do Egito, o culto de adoração está sendo feito em tendas ou no tabernáculo. Mas a decisão de Davi de construir um templo foi agradável aos olhos do Senhor, que ele fez a gloriosa promessa de que o seu reino seria estabelecido para sempre. E Davi lhe disse: quem sou eu, Senhor? Quem é a minha casa diante de ti? Então Davi glorificou ao Senhor pela sua grandiosidade e pelo cuidado para com o seu povo. E fez uma oração dizendo: edificar-te-ei uma casa, porque verdadeiramente tu és o nosso Deus, e a tua bênção para conosco será permanente. Mas a promessa do Senhor, feita a Davi de um trono eterno, visava o propósito de abençoar todas as nações futuras na pessoa do seu único filho, Jesus Cristo. Davi teve muitas vitórias militares e se destacou como um grande líder. Deu expansão ao território israelita e organizou a administração do reino, promovendo a unidade e trabalhando com integridade. Também usou de compaixão para com Mefibosete, filho de Jonatã e neto de Saul, quem era aleijado e estava esquecido em Lodebar. Davi o trouxe para Jerusalém para comer na sua mesa e lhe restituiu todas as terras do seu pai. Mas houve uma morte de um rei vizinho a Jerusalém, chamado Amon, e Davi usou um ato de bondade, mas foi interpretado como uma ameaça. Nisto se desencadeou uma guerra com consequências irreversíveis. Os filhos de Amon entenderam que os homens de Israel, enviados por Davi para se solidarizar com a morte do seu pai, eram espias. E se uniram aos sírios que vieram até Jerusalém para pelejar com os israelitas. Quando Davi foi informado destas coisas, juntou o seu exército, cruzou o rio Jordão e feriu homens de 700 carros de guerras e 40.000 homens a cavalo, incluindo o general do exército de Amon. E outros reis vizinhos, temendo serem mortos pelos israelitas, fizeram paz com Davi. Mas, um ano depois, os filhos de Amon saíram para guerrear novamente com Israel. E Davi enviou a Joabe com os seus homens para a batalha, mas ele ficou em Jerusalém. Foi quando Davi, desde o seu palácio, viu a Betseba, a mulher de Urias. Mandou chamá-la, coabitou e ela concebeu. Então, ele mandou trazer Urias para vir descansar na sua casa. Mas Urias dormiu com os seus servos nas portas do palácio e não se juntou à sua esposa, porque estava preocupado com a arca da aliança, que estava numa tenda no acampamento, juntamente com o exército. Davi, insistindo e dando-lhe mais tempo de descanso, Urias permaneceu mesmo assim
no palácio. Então Davi deu uma ordem através de uma carta para Joabe que o colocasse em frente da peleja. E ali Urias morreu. Isto pareceu mal aos olhos do Senhor. E Deus enviou o profeta Natã para dizer a Davi que o seu pecado oculto seria conhecido em todo Israel e que a criança que estava no ventre de Betseba não iria viver. Davi chorou muito e se arrependeu amargamente do seu pecado. Passou uma noite prostrado no chão e ficou em jejum por 7 dias. Lhe faltou força e os anciões de Israel foram até a sua casa para levantá-lo da terra. Mesmo assim, a criança não viveu. Um tempo depois, Betseba concebeu novamente e teve um filho muito amado por Davi, chamado Salomão. Mas as consequências do pecado de Davi lhe trouxe muita aflição de espírito. E em seguida, seu filho Aminon, primogênito, cometeu incesto com Tamar. Sendo Aminon príncipe e herdeiro do trono de Israel, foi morto a mandado do seu próprio irmão, Absalão, para vingar a sua irmã. Absalão, sendo o terceiro filho de Davi, teve a vida marcada pelo assassinato do seu meio-irmão por vingança e uma conspiração e rebelião contra o seu pai. Davi tentou se reconciliar com ele e perdoá-lo. Mesmo assim, depois de ganhar a confiança de Davi, Absalão dividiu o reino, foi até Hebrom, dizendo que ia cumprir um voto ao Senhor, e os sacerdotes que se aliaram a ele tentaram fugir com a arca, mas Davi não permitiu. Este comportamento de Absalão levou a Davi a viver momentos muito difíceis, de grande tristeza. Isto o levou a ter maior intimidade com Deus. E Davi precisou fugir de Jerusalém e se refugiar na casa de Barzilai, um velho amigo em Gileade, do outro lado do Jordão. Nestes momentos de grande descontentamento, Davi, com profunda tristeza, se prostrou no altar do Senhor, buscando a sua presença. E foi quando ele compôs o Salmo 3, com o título Confiar em Deus na Adversidade. Enquanto isto, Joabe e os seus guerreiros lutaram contra o exército de Absalão. E Davi pediu a Joabe que poupasse o seu filho. Mas quando o exército de Davi venceu o exército de Absalão, ele fugiu e os seus cabelos longos ficaram enroscados nas ramas de uma árvore. Aí Joabe contrariou a ordem de Davi e com dardos transpassou o coração de Absalão. Davi lamentou profundamente a morte do seu filho e desejou ter morrido em seu lugar. Isso está em 2 de Samuel, capítulo 18 e verso 33. Com muita tristeza, Davi decidiu voltar a Jerusalém e convidou ao seu fiel amigo Barzilai, que tinha 80 anos de idade, para vir com ele. Mas, humildemente, Barzilai decidiu ficar os seus últimos dias na sua terra e pediu para que o rei Davi levasse o seu filho Quimã, quem iria lhe ajudar. Após a morte de Absalão, houve instabilidade no reino devido à repressão.
E um filho de Belial, chamado Sabe, da tribo de Benjamim, levantou uma rebelião contra Davi e se declarou rei. Mas Joabe, general do exército de Israel, juntamente com os homens da tribo de Judá, cercou a cidade de Abel-Met-Maaca, onde estava Sabe e os seus homens, e foi surpreendido pelos moradores daquele lugar, que em comum acordo decidiram se livrarem de Sabe. Então o mataram, cortaram a sua cabeça e a entregaram a Joabe. Nisto terminou o motim. Mas em seguida, Israel enfrentou 3 anos de fome, pelo castigo da matança de Saul aos Gibenitas. E Davi teve que entregar 7 descendentes de Saul para uma punição. Porém, poupou a Mefibosete por amor a Jonatã. Depois disso, o filho do gigante filisteu, chamado Isbe-Bonebe, que usava uma lança nova de 300 siclos de cobre, intentou ferir e matar a Davi. Mas um guerreiro filho de Zeruia, da tribo de Judá, o socorreu, matando o gigante. E os guerreiros de Israel fizeram um juramento que Davi não iria mais para a peleja, para que não fosse apagada a lâmpada de Israel. Davi, agradecido ao Senhor, cantou um cântico novo e compôs o Salmo 18, dizendo: cordas do inferno me cingiram, encontraram-me laços de mortes, mas na minha angústia clamei ao Senhor, e do seu templo ele ouviu a minha voz. Davi tinha um grupo de elite de 37 homens guerreiros. E deste grupo se destacava 3 grandes valentes: Bassebete, Eleazar e Samar. Mas o seu general de alta confiança era Joabe. Davi voltou a pecar contra o Senhor, por se vangloriar da sua força e do tamanho do seu exército, mandando contar o povo. E por cobrança do mundo espiritual, foi permitido pelo Senhor uma praga que matou 70.000 homens. Então, Davi se arrependeu, pediu perdão ao Senhor, que por sua misericórdia se fez urgentemente presente. E Deus disse ao anjo da destruição: basta, retira a tua mão e não toques mais no meu povo. Em seguida, o profeta Gade recebeu uma revelação divina através do dom de visão e da palavra profética, mandando o rei Davi comprar em Araúna uma eira e edificar um altar para oferecer holocausto e ofertas pacíficas ao Senhor dos Exércitos. Deus nos abençoe e até o próximo vídeo.